Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lê e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todas as histórias que eu li e assisti no mês de janeiro. Por que eu escolhi fazer esse formato de lido e assistido? Porque além de ler bastante, quando eu não tô lendo eu tô assistindo. Então são sempre histórias diferentes, às vezes tem filmes e séries que eu olho e penso, daria um ótimo livro. E o contrário também, como eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui no link, né, livros que dariam uma boa série. Então eu resolvi compartilhar com vocês todas as histórias de uma forma geral que eu consumi durante todo o ano. E essa é a primeira versão. Se vocês gostarem, me falem, por favor. Falando nisso, se você ainda não for inscrito no canal, por favor, já se inscreve, já deixa seu like. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer e chegar até mais pessoas. Vamos lá então. Gente, eu nunca fiz isso, eu nunca contei o tanto de páginas que eu li, paginômetro, né? Mas nesse eu decidi fazer isso para ver ao longo do ano e do mês quantas páginas eu tenho lido. E aí eu fiz uma conta aqui, gente. Esse mês eu li um total de 8 livros. Foi bastante aí, né? A faculdade não tá acontecendo, a gente tá em quarentena, então tem bastante tempo pra ler. Eu li um total de 8 livros. As páginas deles somadas deram 3.035 páginas. Eu li demais nesse primeiro mês do ano. E vamos lá. A primeira história que eu quero compartilhar com vocês é Lolita. Eu não vou falar muito desse livro porque eu fiz um vlog de leitura especificamente de Lolita. E lá eu falei tudo que eu achei do livro. Tudo. Vou deixar aqui nos cards pra você não perder esse vídeo porque tá bem legal. Assim, gente, uma coisa que é pertinente eu falar aqui, como eu já falei todo lá o outro vídeo, vou dar só um breve resumo do que eu achei da história, é que o Humbert, a gente tá dentro da mente dele, então a gente vai ver toda essa história dele se envolvendo com uma criança de 12 anos pela visão dele. E não é um relato fácil de se ler por conta disso, porque a mente dele é muito doentia, ele não é um narrador confiável, e além disso ele fala com palavras muito rebuscadas, uma linguagem um tanto poética até, e assim, não torna a leitura fácil. Eu li, acho que em 4 dias, não lembro, 4 ou 3 dias, e eu marquei muitas coisas. E eu tô muito ansiosa pra ler algo diferente do Nabokov, porque a escrita aqui é muito boa, e eu quero ver se em alguma outra história, talvez um pouco mais leve, a escrita também é boa sim. Mas é isso, gente. Se vocês querem ver minha opinião final sobre Lolita, vê o meu vlog. Lá eu digo se eu gostei, se valeu a pena ou não, ok? Vou tentar deixar aqui também tanto de estrelas que eu dei pra Lolita. Vou ver lá no Scooby, que eu não vou lembrar agora. Próximo livro, eu não coloquei aqui, gente, na ordem de leitura, na ordem que eu fui lendo. Eu escolhi uma ordem aleatória e vou falar aqui. Então, o próximo que eu li em janeiro foi A Dança da Morte. Na verdade, eu li a segunda metade, porque a primeira metade eu li, eu acho que em 2019 ou 2020, e eu parei exatamente na metade. E aí, esse ano, em janeiro, eu já resolvi começar terminando esse calhamaço do King. E, gente, é uma história incrível. Pra quem não conhece a história, aqui surgiu um vírus que matou 99% da população. E essa galera que sobrou, ela tá tentando se reunir pra ver o que vão fazer. É muito interessante aqui que eles tentam recriar a América que eles já conhecem, porque o livro se passa nos Estados Unidos, né? Então eles tentam ali, em pequena escala, transformar a vida deles de novo na América que eles já conhecem. E é muito legal. O livro ele é dividido em 3 partes. Como eu falei, a primeira parte eu li no ano passado. E essa primeira parte ela fala bastante dos personagens. A gente vai conhecer os personagens, um em cada canto do país. E a gente vai vendo muitas pessoas diferentes. É uma parte de apresentação. Já a parte 2, que é a parte que eu mais gosto, é uma parte onde essas pessoas que antes estavam todas espaçadas, elas se encontram e elas começam a se reunir com base em coisas que elas vão vendo e vivenciando em comum. Aqui a gente vai ver a formação de 2 grupos diferentes, que é o grupo da mãe Abigail, que vai estar lá em Boulder. Eu não sei onde fica Boulder, tô falando como se eu soubesse. E o grupo do Roland, que vai ficar em Las Vegas. Algumas pessoas, elas são guiadas, por assim dizer, para Las Vegas e outras lá para Boulder com a mãe Abigail. É muito legal toda essa situação. Aqui na parte 2 a gente tem um foco mais na parte da mãe Abigail, então lá em Boulder.
E lá você consegue se apegar bastante aos personagens, você vê o que eles estão fazendo, como eles estão construindo as coisas, né? O que eles pretendem fazer agora que o mundo acabou, como que eles vão se reconstruir. E a parte 3, ela é o embate entre essas duas partes diferentes, entre a mãe Abigail, o grupo dela, e o grupo do Roland. Então, é a parte mais aguardada do livro, né, que é quando essas duas partes vão se confrontar, o bem e o mal. E assim, eu tava com muita expectativa para esse final, para essa terceira parte, para esse embate, mas quando aconteceu, eu percebi uma coisa, que o livro, o foco dele não é trazer uma guerra, não é mostrar a destruição da humanidade, mas sim a reconstrução da sociedade, a reconstrução da humanidade em si. O que torna a gente humano? Então, esse livro ele tem mesmo essa dualidade entre bem e mal e o que vai prevalecer depois que tudo acaba. Enfim, eu amei A Dança da Morte. Ai, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Agora, o próximo livro que eu li, um livro super aleatório, eu li Açúcar Amargo. Esse é um livrinho, gente, da coleção Vagalume. Deixa eu ver se tem... Ó, ele é da série Vagalume. Vou tentar deixar a capa antiga dele aqui, porque eu acho que vocês vão lembrar, quem for mais velho, né? Porque em toda escola tinha um monte de livro coleção Vagalume. E é por isso que eu fiquei com muita vontade de ler. Eu peguei emprestado na biblioteca. E eu não sabia que tinha essa nova versão. E essa nova versão é muito lindinha. E é um livro muito curtinho, gente. Ele tem pouquíssimas páginas, ó, 150 páginas, mas ele é desse tamanhozinho, é uma fofura. E aqui eu dei 5 estrelas pra esse livro. Mas você vai me perguntar, Letícia, como assim? Você sai de A Dança da Morte e vai ler um livro infanto-juvenil e dá 5 estrelas? Sim, porque a proposta dele é ser um livro infanto-juvenil, não é? E nessa proposta dele, para o público dele, o que ele propõe dá super certo. É um livro perfeito para o infanto-juvenil. Ele fala de temas muito importantes, ele fala temas como o machismo, a exploração do trabalhador, movimentos trabalhistas, tudo isso ambientado numa fazenda no interior de São Paulo. Aqui a gente vai acompanhar um pouco da vida de Marta e da sua família. Eles moram numa fazenda, mas de repente eles precisam sair porque o fazendeiro vai começar a plantar cana na onde eles trabalham. Então eles ficam sem moradia, tem que se mudar e aí a vida vira de cabeça para baixo. É lá que o pai dela e o seu irmão vão se envolver com o trabalho de cana. Eles vão virar esses trabalhadores ali cortando cana. E, gente, é muito fofinho de ler. Eu amei. Como eu falei, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz. É um livro infanto-juvenil muito gostoso de ler. Com certeza agrada o público jovem. Já faz anos que ele vem agradando o público jovem. Eu quero ler outros da coleção Vagalume, já estou com 2 ali. Vamos ver se eu consigo ler nos próximos meses. Agora começa a parte que eu estava mais esperando desse vídeo, que é falar pra vocês que eu comecei a série da Torre Negra, do Stephen King. Sim, gente, comecei. Eu e um amigo meu, a gente tá lendo junto, então a gente tá lendo os livros, comentando o que a gente acha, então a experiência tá ficando melhor do que ela poderia ser. Tá incrível, gente. Então, assim, nesse primeiro mês, eu achei que eu ia ler o primeiro livro da série, só que acabou que a gente leu os 3 primeiros. Os 3 primeiros livros a gente já leu. Em fevereiro a gente vai começar o 4º. Então vamos começar lá pelo primeiro. O Pistoleiro. O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. É com essa frase clichêzaça, quando vai falar de A Torre Negra, que eu começo a falar sobre esse livro. Porque é isso, gente, é uma viagem. É uma viagem de um cara obstinado por um deserto. Agora você me pergunta, quem são essas pessoas? Quem são esse pistoleiro e esse homem de preto? Não sei. Em que mundo está se passando isso? Não sei. Em que tempo? Não sei. O que é a Torre Negra? Eu também não sei. É um bando de não sei o que está acontecendo aqui. Só sei que tem um cara viajando atrás de um outro cara no deserto. E ele quer encontrar porque quer uma tal Torre Negra, porque ele não quer que o mundo siga adiante, das palavras dele. Não quer que o mundo acabe. Ele precisa encontrar. Ele tá muito obstinado. E é isso, gente. Muita gente acha que o Pistoleiro é um livro chato, um livro difícil de ler, e aí não quer começar a série, abandona a série. Mas o que eu diria para essas pessoas é que, assim, é proposital. O King deixou lacunas propositalmente, porque ele vai continuar respondendo, preenchendo essas lacunas no resto dos livros. Então, a proposta do Pistoleiro não é te dar respostas sobre tudo que está acontecendo, não é te explicar todo o universo. Ele só tá te dando um vislumbre de uma situação que já está em andamento.
uma viagem pelo deserto que em algum final vai ter que calhar. Depois a gente já foi direto para a Escolha dos Três, que é o segundo livro e o meu favoritaço. Gente, amo demais a Escolha dos Três. Aqui a gente vai ver a continuação dessa viagem no momento exato que acabou o primeiro livro, O Pistoleiro. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a apresentação de novos personagens, nós vamos conhecer novas pessoas aqui. E o King, eu sempre falo que ele constrói personagens muito bem. Ele faz personagens muito top. E aqui é o melhor exemplo disso, porque os personagens que ele constrói aqui são incríveis. Todos que aparecem é do mais alto nível. E cada personagem, ele tá no seu mundo, no seu tempo, vivendo a sua vidinha. E aí o Roland vai encontrar com esses personagens para dar continuidade à história. O Roland, ele vai ter contato com situações e mundos e coisas que ele não conhece, então é muito engraçado ver ele interagindo com coisas que ele não sabe o que são. Muito, muito, muito bom. Eu ri em muitas partes desse livro. Muito, muito gostoso de ler, gente. Agora sim, ele responde todas as perguntas sobre a série da Torre Negra, sobre o que é a torre? Não. Ele deixa muita lacuna. Ele responde bastante, mas também deixa. E é com essa deixa que eu também vou introduzir aqui o terceiro livro que a gente leu da série, que é As Terras Devastadas. Tem uma frase que o Roland fala nesse livro que é mais ou menos assim: ai, para cada pergunta que eu respondo, um monte de outra questão surge. E é exatamente isso aqui. Você tem muitas coisas que agora sim são respondidas de verdade, só que, ao mesmo tempo, você tem muitas novas perguntas que você não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Meu amigo que tá lendo comigo fala que é uma viagem. Tá sendo uma viagem, assim, ninguém sabe. O King, ele deve ter usado alguma coisa pra imaginar, porque esse terceiro livro foi o favorito dele. Ele é uma viagem. É uma história muito fantasiosa, com um monte de elemento fantástico e mágico. E você fica, meu, é sério isso? Só que não é uma coisa ruim. Essa viagem toda do King é perfeita. Cada coisinha tem um porquê, tem a sua explicação. Às vezes você lê um negócio e fica, meu Deus, que loucura é essa? Que absurdo. Só que depois faz sentido, entende? Ele explica pra você por que aquilo é tão absurdo. Por que ele tem que ser tão absurdo. Maravilhoso, pessoal. Agora, um apanhado geral sobre a série, os 3 que eu li até aqui. Eu diria que a série Torre Negra, pra mim, ela tá sendo um quebra-cabeça. A cada livro é como se o King me desse novas peças do quebra-cabeça. Eu falo muito com as mãos, né? Interessante. O King, ele me dá novas peças do quebra-cabeça e aí eu vou montando. Às vezes dá pra você ter um vislumbre da cena total, só que tem muitas lacunas pra preencher. E eu acho que nos outros livros ele vai continuar me dando as peças desse quebra-cabeça e no fim a gente vai ter a Torre Negra inteira estampada. Tô amando essa jornada. Eu achei que eu ia demorar pra acabar, mas nesse ritmo a gente vai acabar antes do meio do ano, né? Acho que em março nós já estamos acabando essa história. Gente, outra que eu li e amei foi As Mães. Esse livro eu li logo depois das Terras Devastadas, então eu queria uma coisa mais normal. Eu saí das Terras Devastadas com uma coisa muito viajada e fantasiosa, então eu queria uma coisa mais normal, um drama entre família, assim, uma coisa assim e tal. E foi justamente isso que eu peguei. As Mães. Ai, vai falar sobre maternidade, sobre ser mãe? Sim e não. Aqui o tema mãe, ele permeia todo o livro, mas de diferentes formas. Cada personagem vai vivenciar essa experiência de ser mãe ou de ter uma mãe de uma forma diferente, porque a maternidade é assim, cada pessoa vivencia ela de uma forma. Então todos os personagens ele têm visões diferentes sobre a questão da maternidade em si, por isso que o livro chama As Mães. Mas além desse tema maternal, você também tem muitos outros temas, como religião, fanatismo religioso, você tem a questão da traição, questão do aborto, do suicídio. Inclusive, se você tiver gatilho com algumas dessas coisas, acho que não seria interessante ler. Fala muito sobre o amor e sobre a amizade, é um ponto também que tá bem presente ali no livro. E uma coisa, gente, enquanto eu lia, surgiu a comparação com o livro Pessoas Normais. É Pessoas Normais? É. Que eu não gostei muito do Pessoas Normais. E aqui, eu acho que esse livro ele poderia chamar Pessoas Normais ou Mães Reais, Mães Normais. Porque aqui os personagens são 100% reais. Você tem personagens que não são puramente bons, não são puramente ruins.
às vezes eles fazem cagada que mesmo sem querer machucam a vida de outras pessoas e criam cicatrizes. Lá em Pessoas Normais, você tem essa coisa de, um relacionamento de verdade, que às vezes dá certo, às vezes não dá certo e é todo conturbado. Mas não é uma coisa legal e agradável de se ler, eu não achei, pelo menos. Agora, em As Mães, é perfeito de se ler. É muito gostoso de você acompanhar essa trajetória dos personagens, mesmo que seja uma trajetória desastrosa, porque é bem escrito, é bem feito, tem frases muito bem feitas. Amei. O último livro que eu li, e agora tá certo porque foi realmente o último que eu li esse ano, foi Cidade nas Trevas, um livro da série Stranger Things. Essa capa é linda, né? Tá combinando com a minha roupa, ó. O que eu tenho pra falar, né, desse livro aqui? Gente, assim, eu sou a maior fã de Stranger Things. Eu assisti a série 3 vezes. Então, eu já li o primeiro livro, que é o Raízes do Mal, que fala mais sobre a mãe da Elle. E esse livro aqui, ele tem o Hooper na capa, né? Então, você pensa, vai ser um livro que vai contar sobre o Hooper, o passado dele, a filha dele. E não foi isso que aconteceu. Infelizmente, tenho aqui uma decepção. Isso quer dizer que o livro é ruim? Não. O livro é muito bem escrito. Tanto é que eu não abandonei, eu li tudo. Aqui ele traz mais uma investigação policial da qual ele participa antes de todos os acontecimentos com a Elle. E não é algo chato de se ler, embora eu acho que a situação aqui é bem... não é crível, muito difícil isso ter acontecido num universo aqui que é um universo real, não é um universo fantasioso, e eu achei a situação muito fantasiosa. Mas é gostoso de se ler, a escrita dele, desse Adam, é muito boa sim, eu gostei. Mas não era o que eu esperava, sabe? Eu acho que agregou um pouco na minha experiência com a série, com a história, com o universo de Stranger Things, mas não tanto. Poderia muito bem ter passado sem ele, sabe? É isso. Queria tanto que fosse a história do Hooper, da família dele. Mas tá bom, é Stranger Things, então qualquer coisa de Stranger Things que fizer aí eu vou ler e tal. Bom, gente, esses foram os livros que eu li nesse mês de janeiro. Eu acho que foi uma quantidade muito boa, bem mais do que eu esperava que eu ia ler, mas não vou reclamar porque tá muito bom. Agora, falar um pouquinho pra vocês das séries que eu assisti. Eu não assisti muita série, gente, porque vocês vão ver que eu assisti muitas temporadas de uma mesma série. Muitas não, assisti só duas, não sei o que eu tô falando aqui. Mas eu tô falando de Peaky Blinders. Ai, gente, Tommy Shelby é tudo pra mim. Esse mês eu assisti a 3 e a 4. A 3, eu acho que ela foi melhor do que a 4 pra mim. Não sei se é a melhor da série até agora, porque eu gosto muito da 2. Mas a 3 foi muito boa. Ela já começa com uma tragédia ali logo no primeiro episódio. E vai acontecendo coisas trágicas ao longo da série inteira que você pensa, meu pai do céu, chegou a hora, agora o Tom vai morrer. Não, agora vai. Só que não morre, né? Coisa ruim não morre fácil, não. E aqui você tem um vilão insuportável. Tem um protagonismo muito legal do Alf aqui. Eu gosto muito do ator também. E é isso, gente. Eu gosto bastante da temporada 3 de Peaky Blinders. Agora, a 4, a temporada 4, eu achei que ela foi um pouco de quebra de ritmo. Ela começa e já tem uma tragédia, eu acho que no primeiro ou segundo episódio. Uma tragédia que você fica assim... Hello? O que tá acontecendo aqui? E pra mim, depois dessa tragédia, as coisas só foram assim, por água abaixo. Não acho a temporada ruim, porque Peaky Blinders é impossível ser ruim. Mas eu achei que ficou um pouco mais devagar, sabe? Por que eu tô fazendo esse sinal? Não sei. Ficou um pouco mais lento, sabe? De você conseguir acompanhar a história. Tanto é que eu demorei pra ver essa quarta temporada. Então aqui você tem um contato muito grande com os italianos. Eles são os vilões da temporada. São vilões também que você odeia, porque os caras são muito inteligentes e astutos, insuportáveis. Mas são bons vilões, foram bem construídos aí pelo criador da série. E assim, é como eu falei, no último episódio, pra mim é que voltou essa animação com o Peaky Blinders. No último acontece uma coisa tão... Não acredito! Que eu queria já dar continuidade na quinta temporada, já emendar tudo, mas eu vou dar uma segurada aí. Até amanhã. Gente, outra série que eu assisti esse mês foi Criando Dion. Eu nunca vi ninguém falando dessa série. Mas eu e minha irmã, a gente achou por acaso na Netflix e tem muito a ver com o que a gente gosta, que é pessoas com poderes extraordinários.
Porque aqui tem o Dion, que é uma criança, e o Dion, ele tem poderes. Pelo que eu lembro, ele tem telecinese. Eu não lembro se ele tem telepatia. Mas ele consegue também se teletransportar. Ele consegue fazer muitas coisas. Ele ainda tá descobrindo o seu poder, mas ele tem um poder gigantesco, assim. E você tem a mãe dele criando o Dion, tentando levar uma vida normal com um filho extraordinário. E é muito legal. Essa série, ela é mais pro ambiente familiar, eu diria, por isso ela tem uma pegada um pouco mais leve nessa questão do vilão, das cenas que acontecem, não tem muita violência, não tem brutalidade. Porque é uma série mais família mesmo. E tem muitas partes de alívio cômico. O Dion é muito engraçado, então é bem legalzinho de acompanhar toda essa história. Eu recomendo, se você quiser uma coisa assim mais de boa, mas mesmo assim com fundo de ficção científica, é bem legal. Agora, para o último nicho deste vídeo, que são os filmes que eu assisti. Eu não lembro a ordem que eu assisti eles, então eu vou falar conforme eu lembrar, conforme eu anotei aqui. O primeiro que eu lembro que a gente assistiu, eu, minha mãe e minha irmã, foi Lapso Temporal. A gente assistiu lá na Amazon Prime. E assim, gente, eu não entendi nada. É um filme de ficção científica, onde um grupo de jovens, eles descobrem uma máquina fotográfica, parece uma máquina, que ela meio que fotografa o futuro. Então, eles meio que sabem o que vai acontecer no futuro, e aí... Ai, é uma viagem bem louca. Tenta assistir pra ver se você entende, porque eu não consigo nem explicar pra vocês, partindo do ponto que eu não entendi. Então, não dá nem pra falar. Mas eu não assisti esse filme de novo, achei que foi tudo, assim, uma coisa bem biruta. Mas é isso aí, né? Nós tá aí pra ver os filmes. Outro que a gente assistiu foi Tumba Aberta. Gente, esse Tumba Aberta, ele é meio piradão também. Então, um cara, ele acorda numa cova. Uma cova, assim, a céu aberto mesmo. Cavaram um buraco e jogaram um monte de pessoas lá dentro. E ele tá lá no meio, só que ele tá vivo. Então, ele acorda lá, tipo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? E ele é resgatado por um grupo de pessoas que acordou numa casa ali perto, só que também não sabe nada. Eles não sabem quem eles são, não sabem por que estão ali, o que estão fazendo. Então eles vão começar a investigar para ver o que está acontecendo. A resposta para tudo é uma coisa bem insana. É bem... A última imagem do filme mesmo é bem surreal. Mas é interessante, é uma ficção científica. Eu acho que é uma ficção científica, uma distopia, não sei. Não sei em que se encaixa esse filme doido também. Mas eu acho que ele deu uma quebrada no ritmo no meio, assim, mas nada grave. Eu assisti tudo. E é bom até. Vale a pena se você quiser conhecer coisas novas. Agora que a gente assistiu na Netflix, o primeiro que eu escrevi aqui foi Morte às 6 da tarde. Pelo que eu lembro desse filme, aqui tem um assassino recriando crimes que aconteciam na Idade Média, é isso? Eu acho que tem uma explicação lá, ele mata sempre umas determinadas pessoas, recriando uma situação que ocorreu lá no passado, sempre às 6 da tarde. E é bem legal, porque é essa pegada de investigação, tipo serial killer, então é um filme interessante. Ele é meio forte às vezes, as cenas assim é bem explícita, mas é legalzinho se você também estiver procurando um filme desse gênero, é interessante. Outro que a gente assistiu foi o Vence Esta Casa. Eu acho que eu não vou assistir mais nada com esse ator, porque é tudo fora da casinha, eu não gosto, não dá. Assim, esse filme, ele tinha tudo pra ser legal, só que ele já começa com uma situação muito estranha, que é a família, a mãe e o filho, eles perderam o pai, eles se mudam pra uma casa lá nas montanhas, né, porque todo filme tem que ser lá nas montanhas, e eles estão nessa casa que a pessoa cedeu pra eles, mas todo domingo eles têm que sair, porque a casa tá aberta pra visitação. Ela tá vendendo mesmo, vende-se essa casa. E as pessoas entram lá, como é o sistema de venda lá de casas dos Estados Unidos. Eles fazem um open house e as pessoas vão com essa casa. E as coisas dele tá tudo lá e eles têm que sair e ficar fora o dia inteiro. O que pra mim já é uma situação muito surreal, né? Não acho que isso aconteceria nunca. Mas ok, né? Vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance. Cara, é massa. Mas ele apresenta pra você alguns personagens secundários, fora a mãe e o menino, que não tem a menor importância na história. Podia ter deixado sem eles, porque não muda em nada.
só faz você ficar pensando, ai, será que essa pessoa tá fazendo alguma coisa? Porque eu nem falei, né? Mas coisas estranhas começam a acontecer lá na casa. Parece que tem alguém lá, que alguém que entrou lá, sabe? E aí o final desse filme, ele não te explica por que que aquilo estava acontecendo, aquelas coisas estranhas, por que que entraram naquela casa. Não te explica o que que aconteceu com eles depois. Na verdade, explica assim, o pior desse filme tá no final. Pior, ele já é ruim toda a sua trajetória, mas lá no final ele consegue chegar ainda no topo. No topo não, seria no fundo do poço, né? Porque o final é ridículo e não tem nenhuma explicação. Ai, não tenho nem mais o que falar sobre essa coisa que eu assisti. E aí, por último, nesse mês eu assisti Pai em Dobro. Eu amo filmes com Larissa Manoela e Maísa, gente. E Nel Maia. Ai, amo um filminho de Thalita Rebouças, sabe? Essa coisa bem jovem, bem adolescente. E eu amei Pai em Dobro. É uma coisa muito fofinha. Eu achei muito gostosinho. É uma situação também surreal, impossível aquilo acontecer. Não é muito crível. Mas, ai, é só diversão. E é gostosinho. Tem a Maísa. É muito, muito bom, gente. Para quem gosta desse tema também, vai fundo. Bom, pessoal, foi isso. Essas foram todas as histórias que eu li e assisti no mês de janeiro. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você andou assistindo, o que você andou lendo, pra ver se a gente tem alguma semelhança entre os gostos. E se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreve, gente. E até o próximo vídeo.